Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Estamos começando mais uma aula de linguagem, suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivair. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Neste módulo, nós estamos tratando sempre da semântica, o significado das palavras. Já vimos sobre as figuras de linguagem, sobre as figuras de pensamento e hoje nós falaremos sobre as figuras de construção sintáticas. Mas o que é isso, professor? Não fique desesperado que nós vamos descobrir agora, olha só. Quando nós falamos em figuras de construção ou sintáticas, essas figuras são os desvios que são evidenciados na construção normal de um período. Ou seja, você vai escrever algo que falaria normalmente, mas só que nós vamos perceber um desvio, né, que ocorre na escrita dessa frase. Às vezes intencionalmente, justamente porque se trata de um texto literário. Então, pode ser uma intenção do autor. Continuando aqui na tela, elas ocorrem na concordância, na ordem e na construção dos termos da oração. Aí vamos, então, perceber como que funciona isso? Bom, então, essa primeira figura de construção nós chamamos de elipse. A elipse é você omitir um termo, ele não vai aparecer na frase, mas a gente consegue, lendo essa oração, essa frase, a gente consegue entendê-la, mesmo faltando ali, mesmo na ausência de uma palavra. Olha aqui. A elipse consiste na omissão, ou seja, aquela palavra não estará presente, né, de um termo facilmente identificável pelo contexto. Na festa, apenas 4 ou 5 convidados. E aí, olha, a gente pode perceber que poderia ter sido acrescentado um verbo aqui, olha. Na festa havia, o verbo aqui, havia apenas 4 ou 5 convidados. Então, nós vamos perceber que o verbo haver, havia, ele foi omitido. Na festa havia apenas 4 ou 5 convidados. Mas eu consigo perceber mesmo ele não estando aqui na frase. Então, todas as vezes que você observa que um termo foi omitido, ou seja, ele não aparece, mas eu consigo percebê-lo pela lógica do que está sendo falado, do que foi escrito, nós estamos falando da elipse, né? Nós estamos falando da elipse, que é essa omissão de um termo na oração. O zeugma. Quando falamos em zeugma, ocorre quando se omite um termo que já apareceu antes. Olha, na elipse você consegue perceber que faltou um termo ali. Houve uma omissão de uma palavra. Já no zeugma, essa palavra já foi mencionada anteriormente e aí num próximo contexto da frase a gente vai entender que ela não foi repetida, ou seja, é um termo que já apareceu antes, ou seja, consiste na elipse de um termo que antes já fora mencionado. Olha, nem ele entende a nós e nem nós entendemos a eles. Olha só, então a palavra entende apareceu aqui, mas nós estamos nos referindo aqui à omissão do termo entendemos. Então o zeugma ocorre quando se omite um termo que já apareceu. Olha aqui, o verbo entender. E aí, no segundo momento aqui da oração, o verbo não aparece. Nem ele entende a nós e nem nós entendemos a ele. Então, o termo omitido, que é o verbo entender, já havia aparecido. Então, ele apareceu uma vez e depois ele sofre uma omissão. Ele não aparece, mas não prejudica o entendimento da oração, da frase. Então, o zeugma é a omissão de um termo que já apareceu. Nesse caso aqui, o verbo entender. Nem ele entende a nós e nem nós a ele, ou seja, e nem nós entendemos a ele. Então, o termo foi omitido aqui, como ele já havia sido apresentado anteriormente, o verbo entender, nós estamos falando dessa figura de construção que se chama zeugma. Pleonasmo. Quem já ouviu falar do pleonasmo? É uma redundância. Quando nós falamos em redundância, é uma repetição, né? Fica um termo repetido várias vezes, cuja finalidade é reforçar a mensagem. Então, pleonasmo. E aí existe já alguns que são pleonasmo que se tornam vício de linguagem.
Então, é repetir, né, uma redundância. Quando você diz, por exemplo, saiu para fora, entrou para dentro. E aí já é um vício de linguagem, porque se saiu, evidentemente é para fora, não é? Se entrou, evidentemente foi para dentro. Então, é esse tipo de redundância, é o vício de linguagem. E o pleonasmo é essa redundância, olha, rir meu riso, quer dizer, rir o riso e derramar meu pranto, Vinícius de Moraes. Perceberam que houve uma redundância? Rir meu riso. Ele está falando da mesma coisa e aí ele tem uma finalidade de reforçar a mensagem e rir meu sorriso. E aí nós temos o pleonasmo, que é essa repetição, essa redundância da ideia, da expressão apresentada pelo autor. Vamos agora falar sobre uma outra figura de construção. Polissíndeto. Professor, o que é o polissíndeto? Consiste na repetição de conectivos ligando termos da oração ou elementos do período. Então, o conectivo aqui nós estamos falando da letra E. O E é um conectivo, é uma conjunção de ligação. Você poderia dizer, os pais e os filhos saíram cedo. Perceberam? O E aqui, E. É uma conjunção. Esse E, a gente pronuncia E mesmo. Olha, então, eu poderia apresentar um exemplo aqui, ó. Os professores e os estudantes leram o texto juntos. Então, o E é uma ligação, ó, entre o substantivo e um outro substantivo. Os professores e os estudantes leram o livro. E aí, olha só, o polissíndeto é essa repetição, ó. E planta, e colhe, e mata, e vive, e morre. Clarice Lispector. Então, esse conectivo aqui, que nós estamos mostrando para vocês, ele é repetido várias vezes. É o polissíndeto. Olha só, quando eu digo que é uma conjunção, então, lembra da historinha infantil? Eu diria, olha, João e Maria, ó, E, é uma conjunção, E. Agora eu digo assim, ó, João é estudioso. Aí, nesse caso aqui, é um verbo, é o verbo ser, na terceira pessoa. João é, então, eu sou, tu és, ele é, João é estudioso. É, o som aberto. A conjunção é um som fechado. Então, e planta, e colhe, e mata. O polissíndeto é a repetição deste conectivo, que se trata de uma conjunção. E aí vem o contrário agora. Se falamos do polissíndeto, que é uma repetição de conectivos, no assíndeto é a ausência, não existe a conjunção, não existe o termo que liga ao outro. Olha só, o assíndeto é a supressão de um conectivo entre os elementos coordenados, ou seja, tira ele fora. Acordei, levantei, escovei, arrumei, comi, saí, trabalhei, voltei, dormi. Percebam, não teve a presença do conectivo, mas a frase, mesmo sem os conectivos, tem uma lógica da rotina de uma pessoa. Então, nós usamos só o quê? Verbos, e não houve nenhuma presença de um conectivo. Nesse caso, nós estamos falando do assíndeto. Acordei, levantei, escovei, arrumei, comi, saí, trabalhei, voltei, dormi. Nenhuma presença de um termo que liga uma oração à outra. O hipérbato ou inversão consiste no deslocamento dos termos da oração ou das orações do período, ou seja, é uma mudança da ordem natural das frases. Olha, o exemplo, olha, houve uma mudança lógica da frase. São como cristais suas lágrimas. Houve uma inversão, né? Olha aqui o exemplo. Suas lágrimas são como cristais. São como cristais suas lágrimas. Então, o hipérbato ou inversão, você muda a ordem natural da oração. Batia acelerado meu coração. Batia acelerado meu coração. E aí houve uma inversão. Olha aqui embaixo.
meu coração batia acelerado. Então, quando dá essa mudança de ordem dos termos na oração, nós estamos falando do hipérbato, ok? Anáfora, repetição. Então, todas as vezes que nós falamos sobre anáfora, é a repetição de uma mesma palavra ou expressão no início de várias orações e períodos ou versos. Olha, sempre no início, ó, tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez. Olavo Bilac. Então, a anáfora é a repetição de uma mesma palavra, sempre aí no início de uma oração, de um período ou de um verso. Temos agora a silepse, ocorre quando a concordância se faz com a ideia subentendida, ou seja, a ideia não aparece, mas eu consigo percebê-la, com o que está implícito, que não apareceu, né, e não com os termos expressos. Olha, a silepse pode ser de gênero, de número e de pessoa. Quando eu falo gênero, é o masculino e o feminino. Quando eu falo de número, singular e plural. E quando eu falo de pessoa, é bom que a gente se recorde os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, vai se concordar com a pessoa do discurso. Então, eu poderia dizer, eu fui à festa. Então, olha só, o verbo ir, eu fui, né, concorda com a primeira pessoa, eu fui. Agora, se eu disser na terceira pessoa, ele foi, percebam que aqui há uma concordância em pessoa. O verbo concorda com a pessoa do discurso. E aí nós temos a tirinha da Mafalda, olha só. Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial, olha, a população mundial somos. Percebam que aqui, ó, população mundial representa um conjunto grande de pessoas. Só que população mundial indica singular, ó, somos crianças. E qual a vantagem? Agora nenhuma, mas daqui a 30 anos, nós é que vamos fazer coisas e ocupar cargos. Nós, as crianças, vamos ter o mundo nas mãos. As crianças vamos. Perceberam? As crianças vamos e aqui a população mundial somos. Como que ocorreu aqui, então, o uso dessa expressão? O uso da silepse, de pessoa, em mais da metade da população mundial, somos crianças, tá vendo? Mais da metade da população somos crianças. O verbo aqui está no plural nesse caso, ok? O verbo no plural. Bom, prosseguindo aqui, essa foi a silepse e agora nós iremos encerrar a nossa aula e hoje nós estudamos sobre as figuras de construção ou figuras sintáticas. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá. Partiu!